Antena 1 Notícias. Bom dia! Um kit para matar vampiros ganhou destaque na imprensa internacional nesta semana, depois que um leilão provocou uma acirrada disputa de lances de interessados em adquirir o item. A caixa do final do século XIX, que pertenceu a um aristocrata britânico, foi vendida por 13 mil euros, 6 vezes o preço estimado, de acordo com a casa de leilões Hanson's Auctioneers. O dono do kit foi Lord William Malcolm Haley, que viveu entre 1872 e 1969. Ele era um membro da nobreza britânica e ex-administrador da Índia Britânica. A caixa contém itens considerados essenciais para afastar os vampiros, incluindo crucifixos, água benta, estaca e martelo de madeira, contas de rosário, uma bíblia gótica, castiçais de prata, pistolas e um frasco de pólvora de prata. Segundo historiadores, apesar de parecer brincadeira, a tarefa de matar vampiros era algo extremamente sério e de significado religioso em meados do século XIX. O item atraiu interessados de diversos países, inclusive na França, Estados Unidos e Canadá, mas um anônimo do Reino Unido ganhou a disputa. O aumento das superstições de vampiros na Europa remonta justamente ao início do século XIX, o que levou a uma histeria coletiva. Na literatura, em 1819, o sucesso do romance de John Polidori, The Vampire, estabeleceu o arquétipo do vampiro carismático e sofisticado. Mas foi a obra Drácula, de Bram Stoker, lançada em 1897, que gerou a chamada base moderna da ficção. O sucesso desse romance deu origem a um gênero específico, com livros, filmes e até jogos. Outro livro muito popular sobre o tema, Nosferatu, Phantom der Nacht, de Werner Herzog, trouxe uma interpretação política e irônica por meio do protagonista Jonathan Harker, um burguês capitalista transformado em vampiro, representando uma imagem associada a uma classe de parasitas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Pacheco lê requerimento de criação da CPI do MEC no Senado. TCU abre investigação sobre PEC dos benefícios. Anvisa mantém proibição para a comercialização de cigarros eletrônicos no país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, leu na quarta-feira em plenário o requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as irregularidades no Ministério da Educação durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Os trabalhos, no entanto, só devem começar depois das eleições de outubro. Pacheco também leu outros 2 requerimentos propostos por senadores governistas. O Tribunal de Contas da União abriu apuração sobre a proposta de emenda constitucional que cria benefícios sociais às vésperas das eleições até o final do ano, ao custo de 41 bilhões de reais. O pedido de investigação foi feito pelo Ministério Público. De acordo com o procurador Lucas Furtado, a criação de um estado de emergência previsto na proposta é uma estratégia para o governo driblar a lei eleitoral. A comissão da Câmara, que analisa a PEC dos benefícios, deve votar o texto do relator Danilo Forte, do União Brasil, no Ceará, nesta quinta-feira. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu por unanimidade na quarta-feira manter a proibição de importação, propaganda e venda de cigarros eletrônicos no Brasil. A restrição ao produto começou em 2009, mas a comercialização ocorre de forma ilegal. Segundo a diretora Cristiane Rose, estudos científicos demonstram que o uso dos dispositivos está relacionado com o aumento do risco de jovens ao tabagismo, potencial de dependência e diversos danos à saúde pulmonar, cardiovascular e neurológica. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Principal destaque internacional desta manhã: o primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai renunciar hoje como líder do Partido Conservador, segundo a rede britânica BBC, depois de dezenas de demissões no governo na quarta-feira. De acordo com Downing Street, a residência oficial do premier, Johnson discursará ao país na tarde de hoje. As demissões ocorreram depois do primeiro-ministro pedir desculpas por ter nomeado o parlamentar Chris Pincher, do Partido Conservador, para o cargo de vice-chefe da bancada do governo no parlamento, mesmo sabendo que ele respondia a acusações por assédio sexual.
Os pais de um menino de 2 anos que foi encontrado sozinho no meio do tiroteio no Dia da Independência nos Estados Unidos estão entre as vítimas do atirador. O caso é um dos principais destaques da imprensa americana nesta semana. Irina McCarthy, de 35 anos, e Kevin McCarthy, de 37, morreram depois que o atirador abriu fogo do topo de um edifício contra as pessoas que assistiam à parada na cidade de Highland Park, perto da cidade de Chicago. Vários jornais do país destacaram que muitas pessoas tentaram acolher e ajudar a criança. Foi até criada uma página de arrecadação de recursos para ajudar o filho do casal, Aiden, que já acumula mais de 2.300.000 dólares. O Canadá se tornou o primeiro país da Organização do Tratado do Atlântico Norte a validar a adesão de Finlândia e Suécia, segundo afirmou o premier Justin Trudeau em um comunicado divulgado na quarta-feira. Os 2 países decidiram se juntar à aliança militar para se proteger de agressões da Rússia. Como o parlamento canadense já havia aprovado a entrada dos 2 países escandinavos em junho, bastou um ato administrativo da ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly, para ratificar a adesão. Mais destaques do noticiário nacional: a votação de uma proposta de autoria do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, que autoriza deputados e senadores a assumirem embaixadas sem abrir mão do mandato, foi adiada na quarta-feira. O tema teve grande repercussão em Brasília após o texto ser incluído de surpresa na pauta do Senado e mobilizou o Itamaraty, a Casa Civil e a Consultoria do Senado a se manifestarem contra a medida. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a aprovação da PEC afetaria a cláusula pétrea da separação de poderes e a competência privativa do presidente da República. Economia. O dólar comercial disparou na quarta-feira e fechou o dia em alta de 0,61% a R$ 5,22, na quinta elevação nos últimos dias. Já o Ibovespa encerrou em valorização de 0,43% após 2 sessões em queda. A disparada do dólar deve-se ao temor de maior aperto monetário nos Estados Unidos e, como consequência, uma potencial recessão global, além da situação fiscal no Brasil, especialmente no que diz respeito à votação da PEC dos benefícios, apontada pelos especialistas como uma espécie de bomba fiscal para o próximo governo. O mundo das séries. A Netflix informou que está desenvolvendo uma produção derivada da série Stranger Things e, além disso, também trabalha para transformar o programa em uma ampla franquia de entretenimento. De acordo com alguns portais de notícias, o spin-off será baseado em uma ideia original de Matt e Ross Duffer, os gêmeos criadores da série. Por enquanto, nenhum detalhe sobre a história ou personagens foi revelado. A plataforma também anunciou a produção de uma peça de teatro ambientada no mundo de Stranger Things. Música. O guitarrista Carlos Santana desmaiou no palco e precisou ser retirado às pressas do local do show, realizado na última terça-feira em Clarkson, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, informou a imprensa na quarta. Segundo o comunicado publicado nas redes sociais do artista, a causa do desmaio foi exaustão pelo calor e desidratação. Após ser levado ao pronto-socorro para observação, a equipe do artista informou que o guitarrista de 74 anos está passando bem. O músico disse que o desmaio não tem relação com uma cirurgia cardíaca realizada por ele no final do ano passado. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.